Vamos deduzir a derivada da função cosseno. Digamos que tenhamos uma função f de x igual a cosseno de x. Primeiramente, nós vamos calcular o seguinte limite. Limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero. Se esse limite existir, significa que a derivada existe e definimos, portanto, o resultado desse limite como a derivada da função em questão, que nesse caso é cosseno de x. Vamos efetuar, portanto, esses cálculos. Limite f de x0 mais h é substituir no lugar do x, colocar x0 mais h. E teremos cosseno de x0 mais h menos f de x0 é colocar no lugar do x, x0. E teremos, portanto, cosseno de x0 sobre h quando h tende a zero. Bem, cosseno de x0 mais h, vamos escrever aqui no cantinho. Cosseno de x0 mais h é igual a regra do cosseno da soma. Cosseno de x0 vezes cosseno de h menos seno de x0 seno de h. Vamos substituir isso aqui. Limite de cosseno de x0 cosseno de h menos seno de x0 seno de h menos cosseno de x0, cosseno de x0. Tudo isso sobre h quando h tende a zero. Observemos o que temos aqui. Note que temos cosseno de x0 nessa parcela, temos cosseno de x0 também nessa última parcela. Podemos, portanto, puxar esse cosseno de x0 para o lado de fora, botando em evidência, ficando com o seguinte. Cosseno de x0 vezes cosseno de h menos 1 menos, agora eu vou botar essa parcela, menos seno de x0 seno de h. Tudo isso sobre h. E eu estou calculando o limite dessa expressão toda quando h tende a zero. Podemos apagar essa identidade e vamos arrumar o que temos aqui. Observe, limite dessa parcela com essa parcela nós podemos separar através de uma propriedade limite, que limite da soma é a soma dos limites, nesse caso, limite da diferença, mas é exatamente a mesma propriedade que estamos aplicando aqui. Teremos limite de cosseno de x0 cosseno de h menos 1, tudo isso sobre h, menos, e eu vou continuar aqui embaixo, menos limite de seno de x0 seno de h, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Lembrando que simplesmente aplicamos a seguinte propriedade: limite da soma é a soma dos limites. Agora observe que o que eu estou marcando aqui em amarelo, isso é uma constante, não depende de h. Portanto, pela propriedade existente de limite, eu posso colocar também essas constantes para o lado de fora. Novamente, sendo x0 não depende de h. Então, também é uma constante, pela mesma propriedade, eu posso colocar para o lado de fora. Ficando com cosseno de x0 vezes limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, menos seno de x0 limite
de seno de h sobre h quando h tende a zero. Agora destaquemos esses dois limites. Limite de cosseno de h menos 1 sobre h quando h tende a zero e limite de seno de h sobre h quando h tende a zero. Esse limite ele vai para zero. E limite de seno de h sobre h quando h tende a zero, ele vai para 1. Limite de seno de h sobre h quando h tende a zero, nós batizamos de limite trigonométrico fundamental. E a gente também já demonstrou que o limite de cosseno de h menos 1 sobre h quando h tende a zero, ele decorre do limite trigonométrico fundamental e vai para zero. Com esses dois resultados para esses dois limites importantes, nós teremos, portanto, como conclusão o seguinte: cosseno de x0 vezes 0 igual a zero, menos seno de x0 vezes 1 menos seno de x0. Ou seja, o resultado desse limite é menos seno de x0. O que nos prova que, além desse limite existir, e lembrando que, para que eu conclua algo a respeito dessa derivada, esse limite precisa existir, e quando ele existe, ele é definido como a derivada da função em questão. Portanto, se tivermos f de x igual a cosseno de x, a sua derivada será f' de x igual a menos seno de x. E assim deduzimos qual é a derivada do cosseno de x. Menos seno de x.